Paulo aos Tessalonicenses, e estamos ainda no capítulo 1, e estaremos lendo a partir do versículo 6 até o versículo 12 para a nossa edificação. Abra sua Bíblia nesse texto, vamos ler esse texto, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 12. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos ler esse texto para a nossa edificação. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6 até o versículo 12. Vamos ler junto essa passagem para a nossa edificação. Diz assim o texto sagrado: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Pai querido, fale conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Tua palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, e nós carecemos, Senhor, da iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida. Ó Deus, toca na nossa vida, Senhor, toque em cada coração e fale conosco, no nome de Jesus, que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saiamos daqui cheio da Tua palavra, cheio do Espírito Santo e dispostos, ó Deus, a Te servir com fidelidade, amor, dignidade, fé, perseverança, é o que nós Te pedimos, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Hoje nós iremos falar sobre a justiça de Deus e a volta de Cristo. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o mundo contemplou cenas de destruição, de sofrimento, de injustiça, em uma escala sem precedentes. Milhões de pessoas haviam sido perseguidas, torturadas, mortas pelo regime nazista. O Holocausto foi de 6 milhões de judeus. A Segunda Guerra Mundial matou mais de 70 milhões de pessoas, e diante de tantas atrocidades, uma pergunta ecoava entre os sobreviventes: haverá justiça para tudo isso? Por um momento, pareceu que o mal havia triunfado e que os responsáveis jamais responderiam por seus crimes. Contudo, entre 1945 e 46 ocorreu o famoso julgamento chamado de julgamento de Nuremberg, no qual líderes nazistas foram ao tribunal prestar conta dos seus atos. Embora imperfeito e limitado, aquele julgamento enviou uma mensagem clara para o mundo: o mal não terá a última palavra e os culpados não escaparão para sempre. Essa realidade, meus irmãos, aponta para uma verdade ainda maior. Existe um Deus assentado no trono, que é justo, e diante de quem ninguém poderá esconder, e cujo veredito será um veredito perfeito, uma sentença perfeita. Os cristãos de Tessalônica viviam uma situação semelhante. Eles enfrentavam perseguições, aflições, oposição por causa da fé. Jasão mesmo foi arrastado de dentro da sua casa para a praça e foi preso, e só saiu porque pagou fiança, respondendo por um crime, segundo a justiça local,
de uma perseguição religiosa, um crime da fé, por causa da sua fé em Cristo Jesus. Mas em meio ao sofrimento, eles poderiam perguntar: será que Deus está vendo tudo isso? Em resposta, Paulo os lembra de que a história não terminará com a vitória dos perseguidores, mas com a manifestação gloriosa na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. Naquele dia, meus irmãos, a justiça será plenamente revelada, os seus santos serão vindicados e toda injustiça receberá punição, uma justa sentença. A injustiça é uma das realidades mais difíceis da vida. Quando somos injustiçados, ficamos tristes, revoltados, abatidos. Vivemos em um mundo onde frequentemente os ímpios prosperam, e a gente pode perceber isso no caso aí de muitos polícias envolvidos com o Banco Master. Os perversos parecem impunes e os justos sofrem restrições, aflições, perseguições. Muitas vezes surge a pergunta que também inquietou o salmista: até quando, Senhor? Até quando essa injustiça vai parar? E os cristãos de Tessalônica também enfrentavam exatamente essa mesma situação. Eles eram perseguidos por causa da fé, ridicularizados por seguir a Cristo, pressionados por uma sociedade hostil ao Evangelho, uma sociedade que perseguia os cristãos. No entanto, Paulo os ensina que o sofrimento do crente não é o capítulo final da história. Existe um dia, meus irmãos, determinado por Deus, um dia que Jesus retornará para buscar a sua igreja, a justiça será estabelecida, os inimigos do Evangelho serão julgados, e os santos receberão o descanso eterno, a paz eterna, a vitória eterna, na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mais do que consolar os tessalonicenses, Paulo aponta os seus olhos para a esperança futura e mostra que toda a vida cristã deve ser vivida à luz desse grande dia, o dia da volta de Jesus. Quando Jesus vier, a sua vinda será pessoal, ele mesmo vai voltar para buscar a sua igreja, a sua vinda será audível, todos ouvirão o toque da trombeta, a sua vinda será visível, todo olho verá, a sua vinda será uma vinda poderosa, todo joelho vai se dobrar diante dele e confessar que ele é Senhor para a glória de Deus Pai, e a sua vinda será gloriosa. Jesus não virá no seu estado de humilhação, mas no seu estado de glória para buscar a sua igreja. A grande ideia, meus irmãos, dessa passagem é que na volta de Cristo a justiça será revelada, os santos serão recompensados e Jesus será glorificado. Louvado seja Deus. Neste texto, Paulo nos mostra 3 verdades sobre a volta de Cristo e os seus efeitos sobre os crentes e os incrédulos. Em primeiro lugar, a volta de Cristo revelará a perfeita justiça de Deus. Nós podemos ver isso a partir do versículo 6. Veja o que diz o verso 6, vamos ler junto comigo? Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Só até aqui. Então Paulo começa afirmando o quê? Uma verdade inegociável: Deus é justo. O mundo que nós vivemos é injusto, mas Deus é justo. E a expressão se de fato aqui não indica uma dúvida, pelo contrário, significa algo absolutamente certo. Nós poderíamos traduzir assim: uma vez que é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Vejam bem que Deus dará em paga tribulação para aqueles que nos atribulam. O apóstolo está dizendo que é tão certo que Deus é justo, quanto é certo que o sol nascerá amanhã. Durante algum tempo, pode parecer que a injustiça venceu, mas Deus jamais deixa de governar o universo. Existem 2 aspectos aqui desta justiça: uma justiça chamada retributiva, também chamada na teologia uma justiça punitiva. Deus trará juízo sobre aqueles que perseguem o seu povo, porque Deus é santo, puro, justo. Ele punirá todo o mal, punirá o pecado.
Os perseguidores dos Tessalonicenses aqui pareciam fortes, levando no tribunal, prendendo, exigindo a fiança para a liberdade de Jasón e a sua família. Pareciam invencíveis naquele momento, mas um dia eles compareceriam diante do tribunal de Cristo. A Bíblia diz: a minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O julgamento pertence a Deus, meus irmãos. A Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E ele se manifestou a sua ira contra Adão no paraíso, por exemplo, porque ele comeu do fruto proibido. E aqui nós temos a primeira sentença de morte, dizendo que tu és pó e ao pó tornarás. Ele comeu do fruto proibido, por isso ele foi tirado do paraíso, por isso a terra foi amaldiçoada. Mas depois, nós vemos que a ira de Deus no dilúvio, o dilúvio que destruiu o mundo inteiro e só foi poupada a família de Noé. Noé e a sua família, 8 pessoas. Depois nós podemos ver a ira de Deus também na destruição de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, que vivia na contramão da vontade de Deus, eram grandes e perversos pecadores, e essas 2 cidades não existem mais no mapa da humanidade, da geografia que nós temos. Desapareceram. Alguns pensam que estão ali perto do Mar Morto, 2 cidades que desapareceram do mapa, por causa da ira de Deus. Mas a plenitude da ira divina contra o pecado humano será manifestada na sua força maior, quando Jesus vier para buscar a sua igreja. Então, Deus vingará todos contra os crimes dos homens. Deus será o vingador dos crimes dos homens. A justiça então será uma justiça punitiva, retributiva. Mas nós também temos aqui, meus irmãos, a justiça remunerativa. Ao mesmo tempo, Deus concederá descanso aos seus filhos, paz à sua igreja. Os crentes que estavam cansados pelas lutas, pressões, sofrimentos, Paulo afirma que o dia virá, o dia do descanso, o dia da paz. E esse descanso não é apenas um descanso temporário, passageiro, é o fim definitivo da dor, da aflição, do pecado, das lágrimas, das aflições, das tribulações. A Bíblia diz que naquele dia Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ah, meus irmãos, há lutas agora, mas o descanso eterno está garantido por Cristo. Louvado seja Deus. O juiz virá em glória, e Paulo descreve a volta de Jesus de uma maneira majestosa. Veja o que diz o verso 7, diz assim, olha o que diz o texto: e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo. Solta aí. Então veja bem, o Senhor não voltará em humildade, como na sua primeira vinda. Ele não vai entrar em Jerusalém montado no jumentinho. Ele não virá em uma manjedoura. Ele não virá para ser julgado. Ele voltará como Rei dos reis e Senhor dos senhores. O texto diz que os anjos o acompanharão, e a sua santidade será revelada em fogo flamejante. O texto diz em chama de fogo, para destruir todo o mal, para que todos vejam a sua glória. E o destino dos incrédulos, meus irmãos, será o pior. Paulo afirma que aqueles que rejeitam o evangelho sofrerão. O versículo seguinte diz o seguinte:
diz assim, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Hoje as pessoas podem zombar de Cristo, fazer chacota, até fazer um carnaval e colocar ali uma pessoa representando Jesus para debochar dele, mas naquele dia, os ímpios serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Isso não é aniquilação, é a separação eterna da presença favorável de Deus, banidos da face do Senhor. O maior castigo do inferno, meus irmãos, não são os sofrimentos descritos nas Escrituras. A Bíblia diz que o inferno é onde o bicho não morre, nem o fogo se apaga. O maior castigo aqui é a ausência eterna da comunhão com Cristo, banidos da face do Senhor. Precisamos lembrar, meus irmãos, que nenhuma injustiça ficará sem resposta. Quando somos ofendidos, perseguidos ou tratados injustamente por causa de Cristo, não precisamos buscar vingança, não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, devemos confiar no juiz perfeito que fará a justiça no tempo certo, na volta de Jesus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos que a volta de Cristo revelará a glória dos santos e a glória do Salvador. Veja o que diz o verso 10, vamos ler comigo, esse versículo está aparecendo na tela, vamos ler juntos? Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Depois de falar do julgamento dos ímpios, Paulo agora volta a sua atenção para os crentes, para a igreja, para a família de Deus, para a igreja que estava sendo perseguida lá em Tessalônica, e para a igreja de todos os tempos, até agora. O mesmo evento que será terror para os incrédulos, a Bíblia diz que os incrédulos desejarão entrar dentro das cavernas, e desejarão que as muralhas, a caverna possa cair sobre eles, por causa da ira do Cordeiro. Será um dia terrível para os incrédulos, mas será uma alegria indescritível para os salvos, porque Cristo será glorificado em seus santos. Hoje, meus irmãos, a obra de Cristo ainda é incompleta. Hoje nós vivemos entre o já e o ainda não. Hoje nós lutamos contra os pecados, nós lutamos contra o pecado, lutamos contra todo mal. Hoje nós participamos da igreja militante neste mundo, lutamos contra as trevas, contra os erros, contra os pecados. Hoje ainda nós experimentamos fraquezas, tentações, nós carregamos as marcas da queda, mas naquele dia tudo será diferente, todo vestígio do pecado será removido, nós receberemos um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, nós receberemos um corpo glorificado, um corpo que nunca mais vai adoecer, nunca mais vai padecer, nunca mais sofrerá nenhum mal, nunca mais teremos um sentimento de tristeza, de depressão, porque nós viveremos para sempre na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com um corpo glorificado. Louvado seja Deus. Os santos refletirão perfeitamente a imagem de Cristo. A glória do Salvador, meus irmãos, será vista em seu povo, como a lua reflete a luz do sol, assim os remidos refletirão a glória de Cristo. A lua não tem uma glória própria, não tem uma luz própria, a lua reflete a luz do sol. Assim também, na eternidade, os crentes resplandecerão e iluminarão com a luz recebida de Jesus, vão refletir a glória de Cristo, e Cristo será admirado pelos seus. A palavra admirado aqui transmite uma ideia de espanto, de surpresa, e quando contemplarmos a majestade do Senhor ressurreto, quando
contemplarmos o Senhor face a face, o nosso coração será tomado por uma santa admiração. Oh, glória! Aquilo que hoje, meus irmãos, nós vemos apenas como espelho, nós veremos face a face. A nossa amizade com Deus será plenamente restaurada. Assim como Adão vivia lá no paraíso antes da queda, falando com Deus na viração do dia, Deus falava com Adão, e Adão falava com Deus, era uma comunhão perfeita. Naquele dia, nós iremos contemplar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, numa comunhão perfeita, sem nenhum mal. Aquilo que hoje nós conhecemos parcialmente, nós conheceremos plenamente, cabalmente, totalmente. Uma promessa, meus irmãos, para todos os crentes. Paulo acrescenta: porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Os tessalonicenses estavam incluídos dessa promessa. Eles haviam crido no Evangelho. Eles foram perseguidos por causa do Evangelho. Alguns foram expulsos das suas casas por causa do Evangelho. Outros foram presos por causa do Evangelho. Outros morreram por causa da sua fé. Portanto, eles participariam daquela glória. A mesma verdade vale para todos aqueles que depositam a sua confiança em Cristo. Servir a Jesus, meus irmãos, é a melhor opção de vida. Servir a Jesus é a maior bênção de todas. Quando o escultor termina a sua obra-prima, todos admiram a beleza da escultura. Assim como a gente vai em Brasília, a gente fica ali vendo aquelas obras de Oscar Niemeyer, ou quando a gente vai na Pampulha, contempla algumas obras ali de Oscar Niemeyer, a gente fica admirado. A gente lembra, né, do escultor, a gente lembra também das obras que ele fez. Mas a admiração final, meus irmãos, não é apenas a obra, é também pelo artista que a produziu. Da mesma forma, quando Cristo apresentar a sua igreja glorificada, sem defeito, sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem ruga, todos verão a perfeição da obra e exaltarão o autor da nossa salvação. Louvado seja Deus! Nós iremos agradecer o autor da nossa salvação, pela cruz, pelo seu sangue, por sua obra, por seu amor, por sua eleição, por sua bondade, pelo seu resgate, porque Ele nos tirou da maldição, nos tirou das trevas, nos tirou das garras de Satanás, escreveu nosso nome no livro da vida, desde a fundação do mundo, e nos chamou para sermos dele, porque aos que predestinou, a esse também chamou, aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Louvado seja Deus! A nossa esperança, meus irmãos, não está nas circunstâncias presentes. A nossa esperança está no dia em que veremos Cristo face a face. Como eu desejo ver Jesus face a face. Por isso, nós devemos viver olhando para a eternidade, não apenas para as dificuldades do presente. Você passa luta na família, você passa luta na criação dos seus filhos, você passa luta na sua empresa, você passa por decepções na vida, injustiças, perseguições por causa da fé, mas um dia nós veremos o Cristo face a face como Ele realmente é. Louvado seja Deus! E Ele vai colocar um ponto final em toda a nossa dor. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, a volta de Cristo deve motivar uma vida digna da vocação de Cristo. Depois de contemplar o futuro glorioso, Paulo faz algo extraordinário. Ele ora. A esperança futura não produz passividade. O que Paulo está escrevendo, porque alguns irmãos, já que Jesus vai voltar, eu vou parar de trabalhar, vou ficar pacífico aqui, só na passividade, esperando Jesus voltar. Não, a volta de Jesus deve nos motivar a trabalhar, a santificar. Por isso, também não cessamos de orar por vós, diz Paulo no verso 11. A certeza da volta de Cristo leva Paulo a uma intercessão constante pela igreja. E Paulo pede para que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação, para que a igreja seja bênção
na escola, na faculdade, na empresa, na rua, na praça, em todo lugar, em todo ambiente. Ele não está ensinando aqui salvação pelas obras, mas a ideia é que os crentes vivam de modo compatível com o chamado que receberam. Quem foi chamado para o reino de Deus deve viver como cidadão do reino, deve refletir a Cristo. Quem pertence a Cristo deve refletir o caráter de Cristo. Não tem jeito, meus irmãos, uma pessoa que teve um encontro com Jesus permanecer da mesma maneira. Paulo chega a dizer: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós iremos refletir uma nova vida. Deus realiza a sua obra em nós, e Paulo também ora para que Deus cumpra, e ele fala assim: e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Veja bem, que a vida cristã, meus irmãos, não depende apenas do esforço humano. Toda transformação genuína é produzida pelo poder de Deus. É o poder de Deus que mudou o nosso interior. É aquilo que Jesus disse para Nicodemos. Quando Nicodemos perguntou: ninguém pode fazer essas obras que tu faz se Deus não estiver com ele. Jesus então disse para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele perguntou: como pode um homem velho nascer segunda vez? O Senhor Jesus diz: se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. É o poder de Deus que transformou a nossa vida. E a verdadeira fé, então, produz o quê? Produz boas obras. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Nós devemos produzir boas obras para a glória de Deus, porque a fé verdadeira produz boas obras. A graça recebida gera obediência, e o alvo é supremo. O objetivo final, meus irmãos, é esse. Veja o que diz aí, o versículo 11, a parte final: a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós. Vamos ler isso comigo? Aqui, verso 12, início aí, versículo 12, né? Melhor dizendo, vai aparecer no 12, vamos ler juntos? A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós. Solta aí, veja o que diz o texto. Então a maior finalidade da nossa vida, meu irmão, não é a nossa felicidade pessoal. A maior finalidade da vida cristã é a glória de Cristo. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A Bíblia diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O objetivo final é a glória de Jesus, Deus sendo glorificado na nossa vida. E o texto maravilhosamente diz o seguinte: e vós nele. Cristo, meus irmãos, é glorificado em nós, e nós somos glorificados nele. E essa união eterna entre Cristo e o seu povo é fruto da graça de Deus, é fruto da misericórdia de Deus. Nós precisamos viver à luz do amanhã, da volta de Jesus. A expectativa da volta de Cristo deve moldar o quê? As nossas prioridades, as nossas escolhas, as nossas ações. Em vez de viver apenas para acumular bens, nós devemos investir o nosso tempo no reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Devemos investir em pessoas, levando o evangelho, pregando o evangelho, anunciando o evangelho. Antes de tomar a decisão, nós devemos perguntar: isso agrada a Deus? Isso glorifica Jesus? Isso exalta o nome dele?
Diante das dificuldades, das intempéries e vicissitudes da vida, nós devemos perseverar com fé, lembrando que Jesus voltará e Ele vai cumprir todas as suas promessas. Louvado seja Deus. Quem aguarda o Rei, meus irmãos, deve viver de maneira digna do Rei. Você aguarda Jesus? Você espera a volta de Jesus? Viva para a glória de Jesus e de modo digno dele. Concluindo, meus irmãos, os tessalonicenses sofriam intensamente, mas Paulo os lembra de que a história não termina na perseguição. Cristo voltará, a justiça de Deus será plenamente revelada, os inimigos do Evangelho serão julgados, os santos receberão descanso eterno, o Salvador será glorificado em seu povo, e o seu povo será glorificado nele. A segunda vinda de Cristo, meus irmãos, não é apenas uma doutrina para ser estudada, mas para ser vivida. Nós devemos aguardar a volta de Jesus. Cada lágrima dos santos tem prazo de validade, porque Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Cada injustiça sofrida será corrigida. Cada promessa será cumprida, porque o Rei está voltando para buscar a sua igreja. Diante disso, meus irmãos, como viveremos? Como viveremos? Aplicações finais, em primeiro lugar, confiando na justiça de Deus em vez de buscar vingança. Não faça justiça com as próprias mãos. Não tente se vingar, como os ímpios fazem. Quando sofrermos injustiça, nós confiaremos no juiz perfeito. Ele está sentado no trono, Ele está vendo tudo, Ele está notando tudo, e no dia final, Ele vai trazer uma sentença definitiva contra os ímpios, e eles receberão aquela sentença: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas vai dizer para o seu povo: vinde a mim, benditos, para o gozo eterno. Ele vai chamar o seu povo. Nenhum pecado, meus irmãos, ficará impune diante dele. Em segundo lugar, conviveremos vivendo com os olhos fixos na volta de Jesus. As tribulações presentes não definem o nosso destino. A Bíblia diz que o seguinte, aqui em Coríntios, capítulo 4, a palavra de Deus chega a dizer assim para nós. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Olha o consolo que a palavra de Deus diz sobre a tribulação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. O texto diz que nossa leve e momentânea tribulação, porque a nossa tribulação nesta vida não é definitiva, vai ter um ponto final. A nossa esperança, meus irmãos, está no dia em que veremos o Senhor, e nós desfrutaremos do descanso eterno preparado para os seus filhos. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E Jesus está preparando para nós a cidade santa, a nova Jerusalém, que vai descer do céu para a nova terra. Louvado seja Deus. Mas finalmente, meus irmãos, conviveremos, buscaremos diariamente uma vida que glorifique a Cristo. Enquanto aguardamos aqui o Senhor, nós viveremos de forma digna do Senhor, orando, testemunhando, chorando aos pés do Senhor, servindo com fé, perseverando com esperança, glorificando a Cristo. Usaremos nossos dons para abençoar as pessoas e para fortalecer a igreja. Quais são os seus dons? Use na escola dominical, na pregação, no ensino. Use os seus dons para a glória de Deus. Se você tem dons para cantar, para tocar, use esses dons para abençoar e edificar vidas. Use os seus dons para alcançar outras pessoas, dom de evangelismo, para anunciar o evangelho. Permaneceremos firmes, meus irmãos, mesmo nas lutas, confiando nas promessas de Deus.
glorificando a Cristo em tudo, sendo honesto no trabalho. Seja uma boa testemunha de Cristo no seu local de trabalho, demonstrando amor e perdão nos relacionamentos, cuidando do testemunho cristão e buscando agradar a Deus em cada decisão. Agrade o coração de Deus, faça isso para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?